E agora, dando continuidade ao RIC Rural de hoje, eu convido você a fazer um passeio muito bonito na estância Araucária. Um lugar onde se produz bons e premiados vinhos e ainda oferece lazer e diversão aos visitantes com o enoturismo. Acompanhe. Estamos na região metropolitana de Curitiba, na colônia Murici, zona rural de São José dos Pinhais. Nossa visita é na estância Araucária, uma linda e bem cuidada propriedade rural, localizada bem aos pés da Serra do Mar. De propriedade do Renato Adur, a estância Araucária de 220 hectares tem sua história iniciada na década de 70. E de lá para cá muita coisa mudou, de área de reflorestamento no início para uma próspera e premiada vinícola paranaense. O Renato é um proprietário da estância Araucária, esse espaço onde a gente está aqui e é onde se encontra a vinícola Araucária. E eu queria falar com você, Renato, antes da gente conhecer a vinícola de fato, que aqui a gente tem muitas coisas históricas, essa casa, por exemplo. Queria que você contasse um pouco da história de quando você chegou, de como que era isso e essa estrutura aqui, com o primeiro andar de madeira. Essa casa, a propriedade, nós adquirimos no ano de 1970, fazem 49 anos. O objetivo na época era reflorestamento de pinos, eucalipto, e aí a nossa família decidiu também que deveríamos plantar araucária. Plantamos 50 mil pés de araucária. E esta casa, meu pai morava em Pitanga, ele tinha uma pequena serraria em Pitanga, ele serrou a madeira de araucária na época, lá em 1976, e construiu essa casa para nós aqui em 1976 e que nós mantemos até hoje. Dos 50 mil nós temos 15 mil pés de araucárias adultas, com 49 anos, que a família decidiu que essa madeira não será cortada, ficará para a natureza. Além do espaço das parreiras de uva, o que a estância Araucária tem? Tá. Nós temos aqui hoje criamos um espaço de enoturismo, turismo rural aliado ao turismo de vinho. Então, com a ideia da vinícola, da constituição da vinícola, onde nós temos mais 7 sócios que fazem parte da vinícola, não da propriedade, nós desenvolvemos o projeto de construção de cabanas no meio das matas de araucária plantadas por nós. Temos cachoeira, temos trilhas de caminhadas, nós temos aqui os lagos com peixes e temos os vinhedos, onde as pessoas fazem a visita guiada, conhecendo a variedade das viníferas que nós temos aqui. É um espaço muito interessante, é complementado com o restaurante, onde as famílias vêm, participam das caminhadas, das atividades ao ar livre e depois fazem a visita guiada na vinícola e também finalizam no restaurante. E de 2007 começa então a vinícola Araucária. Exatamente. O nosso projeto, o plano de negócios da vinícola começou em 2007 com a união de 8 profissionais que resultou no que nós estamos tendo hoje. Vamos conhecer então? Vamos então. Os parreirais estão em somente 5 hectares da estância. As variedades de uvas aqui são 7: Chardonnay branca, Viognier, Cabernet Franc, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon e a uva Merlot. O engenheiro agrônomo Adolar, além de ser um dos sócios, é também responsável técnico da vinícola e para ele é um conjunto de situações que vão determinar se a região, o solo e o clima são bons para produzir uvas qualificadas para a produção de vinhos finos. Adonai, quais as características que uma região tem que ter para produzir uma uva que vai resultar num vinho fino, num vinho muito bom? Bom, você tem que... O famoso terroir, né? Que é um conjunto do solo, do clima, nós temos aqui na região, e esse forma o famoso terroir, que é diferente na França, é diferente no Paraná, é diferente em Curitiba.
O que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, a correção do solo. O solo você consegue corrigir, você consegue deixar ele em condições que a planta exige, né? O teu problema é o clima, né? O clima você não tem como interferir na questão da chuva, da umidade, do calor. Então aqui a gente conseguiu corrigir o solo perfeitamente, estamos produzindo. Como toda lavoura. Como toda lavoura, tem que corrigir. Depende das exigências de cada cultura. No caso da uva, era muito exigente em fósforo, potássio, boro. Isso nós temos que corrigir e deixar equilibradíssimo para poder conseguir a produtividade que nós queremos. Agora a gente vê que a disposição das parreiras, elas são diferentes daquelas que a gente conhece numa produção de um vinho colonial, ou se não daquela produção em quantidade maior para a mesa que vai lá para o supermercado. Qual é a principal função dessa parreira ser disposta dessa forma aqui? Perfeito. Normalmente o pessoal conhece a parreira no sistema latado, que é aquele tradicional do Rio Grande do Sul, que se produz uvas coloniais. Aí a preocupação normalmente é com quantidade, produção. Esse sistema chamado espaldeira, ele é feito justamente para expor ao máximo a planta ao sol, né? Para evitar a umidade que nós estávamos falando agora há pouco. Então chama-se o sistema espaldeira, que está preocupado muito mais com a qualidade da uva que nós vamos produzir. Consequentemente, nós tendo aqui uma boa insolação. Se você observar, essa uva ela toma sol de manhã, pois a disposição foi feita exatamente com esse sentido, para ela tomar sol de manhã, para eliminar o orvalho, o sinal à tarde, e consequentemente nós queremos melhorar o nível de açúcar nessa uva. E para formar açúcar nós precisamos ter sol. O tal do Brix. O tal do Brix. Com o auxílio das imagens de arquivo da vinícola, podemos ver como são as parreiras na época do verão, nos meses de janeiro e fevereiro, onde se dá a colheita da uva. Com 1,5 kg de uva se produz uma garrafa de vinho. Os tratos culturais com as parreiras merecem muitos cuidados, pois são uvas europeias, delicadas e bastante sensíveis. Como disse o Renato no início dessa reportagem, a vinícola Araucária pratica também o enoturismo, o turismo ligado a locais que têm produção de vinhos. O roteiro da visita começa na apresentação com dados da vinícola, seus vinhos e sua história, o modelo que o Renato trouxe da França e que adaptou por aqui. O grupo então se dirige para o campo, onde vão conhecer particularidades do vinhedo. Aí nós temos lá na França em torno de 10 toneladas em 1 hectare disso aqui. Aqui nós temos 1 hectare, seria 10 toneladas. No Brasil, mais especificamente aqui, como a gente trabalha com enxertia, a produção é menor. Ele não dá a mesma produção que nós temos lá. Na sequência, o local a ser visitado é a área de vinificação, onde todo cuidado com a higiene é recomendado. Com toucas na cabeça e proteção nos pés, os visitantes conhecem o processo de produção de vinhos, brancos, tintos e espumantes. E por fim, a tão esperada degustação com a explicação de cada rótulo feita por um sommelier, profissional especialista em vinho. O que quer dizer método champenoise, né, na verdade? Quando a gente pega a uva lá, a gente vai trabalhar aqui com 3 uvas. A gente vai pegar a uva Chardonnay, a gente vai pegar a uva Pinot Noir e a gente vai pegar a uva Pinot Meunier. Nós vamos prensar essas 3 uvas. O contrário do tinto, que a gente pega a casca e deixa macerando,
a gente vai tirar a casca e vai deixar essas 3 uvas fermentando. Vinhos degustados e aprovados, vamos saber do sommelier Fábio o que faz um vinho ganhar prêmios pela sua qualidade. Fábio, o que faz um vinho ser merecedor de uma medalha de ouro? Todo vinho, todo bom vinho começa no vinhedo, né? Quando você escolhe uma boa região, quando você tem um projeto ideológico bem consistente, quando você faz uma seleção das cepas que você vai utilizar, né? No trato, no manuseio diário desse vinho, na qualidade da equipe, na qualidade do enólogo, da vinificação que é feita. Então é um processo que começa bem no campo. Quando você segue todos esses processos, você consegue manter um padrão de qualidade em todas essas etapas, obviamente você vai alcançar um bom vinho. Claro que você conta também com outras questões, você conta com o clima-tempo. O clima-tempo é algo inusitado. Então, além de você ter todo esse trato do início ao fim, você ainda tem que contar um pouquinho com esse clima-tempo. Os vinhos aqui da vinícola Araucária estão caminhando em pouco tempo para uma boa performance, né? Sim, se você pensar que em 10 anos, né? 10 anos nós já estamos aí com espumante, que é o melhor do Brasil, Merlot, o melhor do Brasil, Cabernet Franc, medalha de ouro, Chardonnay, medalha de prata, em concursos importantes, que é o Grande Prêmio do Brasil. É algo curioso, é algo que chama atenção, né? Nós saímos aqui do Paraná, vamos lá para a Meca do Vinho no Rio Grande do Sul, e lá conseguimos às cegas, né? Chamar tanta atenção em tão pouco tempo, é algo curioso, que está chamando atenção cada vez mais. Vitivinicultores estão vindo para cá para conhecer a vinícola, conhecer o processo, o manejo, como é feito. Para os turistas, um passeio de aprendizado e lazer. Foi um passeio da família. Nós somos do Rio de Janeiro, estamos visitando o filho em Curitiba e aproveitamos o passeio para conhecer o local aqui e conhecer a vinícola. Nossa, eu achei impressionante, eu estou assim impressionada. A degustação é maravilhosa, eu estou encantada, fiquei realmente encantada. A qualidade do trabalho desenvolvido aqui nesse espaço, esse passeio turístico maravilhoso, vale muito a pena, viu? Muito bom mesmo. Achei muito interessante, maravilhoso mesmo, porque a gente quando vai comprar um vinho, né, não tem ideia do processo todo que acontece para chegar numa coisa tão maravilhosa quanto esta, né? Então eu estou adorando tudo, realmente muito bom. Vida longa! Aqui na vinícola Araucária são produzidos em média 40 mil garrafas de vinho por ano, contando todos os rótulos, espumantes, brancos e tintos. Dos 9 tipos de vinhos produzidos na Araucária, 8 já foram medalhistas nacionais, 7 com medalhas de ouro e 1 medalha de prata. Um feito surpreendente para uma vinícola com tão pouco tempo de existência. Renato, por que investir em produção de vinho fino e também no enoturismo, num estado onde não tem uma tradição de produção de vinho e praticamente também não tem tradição em turismo com essa finalidade? O motivo principal é que nós moramos numa cidade como Curitiba, que tem uma população com uma etnia basicamente europeia, um clima basicamente europeu e uma topografia da mesma forma. E eu sempre me perguntava, por que é que nós aqui não podemos ter uma região vinífera como tem na Europa? E foi um desafio que nós fizemos aos gaúchos, agrônomos e enólogos gaúchos, e eles disseram que hoje existia tecnologia. Então, com a tecnologia, a gente podia desenvolver um projeto dessa natureza. E qual é o segredo em 12 anos de existência da vinícola, você já ter tantos rótulos premiados? Eu acho que na vida, para você fazer uma coisa bem feita, você não precisa entender de tudo. Você precisa ter as pessoas que entendam. O segredo nosso é ter 2 agrônomos, 2 enólogos, um arquiteto, cada um que entende daquela sua especialidade, e todos sócios da vinícola, não remunerados, é bom que se diga, e cada um procura fazer o melhor de si para atingir o nosso objetivo, que é ter um vinho de qualidade na região
metropolitana de Curitiba. E nós quisemos homenagear a Curitiba, ao Paraná e a nossa terra com os rótulos, nossos artistas, como o Poti Lazarotto, o maior artista plástico contemporâneo do Paraná. O gralha azul, segundo a lenda, é a ave que planta uma araucária. O angustifolia é o nome científico do araucária. E a araucária, que é a árvore símbolo do Paraná, é o nome da nossa vinícola. Então é uma homenagem ao nosso estado, à nossa terra, à nossa gente, à nossa cultura, à nossa arte e à nossa tecnologia. Já dá para contabilizar bons resultados econômicos? Nós estamos agora começando a pagar as contas. O plano de negócio eram 10 anos, nós sabíamos que durante 10 anos a gente iria investir num projeto ideológico, e a partir de 2017 ele já começou a entrar no azul, já começou a dar o equilíbrio. Vamos então. A nossa. Olha, gente, um passeio muito legal, com um bom vinho e uma comida saborosa, viu? Pois é, vale a pena. Vale a pena. E para agendar visitas e ter mais informações, você pode ligar para o telefone 41 99 173 5742 ou pelo telefone 41 3254 5259. Você também pode acessar, o site www.viniculaaraucaria.com.br. Vale a pena. Vale a pena.